Bom, então, boa noite. A gente está reunido de novo para estudar a Palavra de Deus. Estamos falando sobre a fé, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus, né? Nas próximas semanas também. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser direcionada para aquilo que resolve, né? Então não adianta a gente ter fé nas coisas erradas que não vai dar certo, né? Então, às vezes a gente tem muita fé, só que o objeto da nossa fé, ou a pessoa ligada à nossa fé, não é a pessoa que deveria corresponder a ela. Mas Jesus sempre corresponde. Então, hoje eu queria falar sobre um aspecto, obviamente tem muitos aspectos para falar sobre a vida de Cristo, mas eu queria abordar um aspecto que eu gosto bastante, que fala que Jesus, ele se apresenta, né? Ele se apresenta como o pão da vida, Jesus se apresenta como o Salvador do mundo, Jesus se apresenta como aquele que livra, como aquele que cuida, e em uma ocasião específica ele se apresentou como uma fonte, a fonte de água da vida. Então a gente vai estudar sobre Jesus Cristo como a fonte da água da vida no grupo de hoje, né? Então, houve uma ocasião especial que a Sidoquinha vai ler aqui, mas em que Jesus estava junto a um poço, né? Ele queria tirar água desse poço, os seus discípulos acabaram indo comprar comida na cidade, ele ficou sozinho e apareceu uma mulher. E essa mulher era samaritana, né? Lembrando que Samaria é uma cidade ligada às 10 tribos de Israel do norte, e Jesus era judeu ligado, né, aos judeus ao sul, a tribo de Judá. Então, os judeus não falavam com os samaritanos, tinha uma pendenga antiga, porque lá no tempo, né, séculos antes, teve um rei chamado Jeroboão que acabou dizendo que não tinha que adorar lá em Jerusalém, que tinha que adorar em outros lugares, e na verdade ele não queria perder o trono, e por fim ele criou uns altares lá em terras diferentes, e por isso os samaritanos com os judeus ficaram brigados para sempre, assim, tipo, né? Principalmente no tempo de Jesus. Então, os judeus não falavam com os samaritanos não falavam com os judeus. Então, de cara, essa mulher que chegou era samaritana e tinha essa pendenga entre o povo judeu e o povo samaritano. Então, Jesus também não tinha costume, né? Não havia o costume de se falar com uma mulher sozinha, né? Afinal, ela estava chegando junto a um poço para tomar água. E vocês vão ver que Jesus não viu barreiras nem raciais, religiosas, denominacionais. Jesus olhou simplesmente para a mulher e viu o coração daquela mulher como um coração sedento, não é? Então, o interesse de Cristo somos nós, são pessoas, homens, mulheres, crianças, que estão cativas em suas prisões ou querendo descedentar, né, os seus traumas emocionais e espirituais. Então, a gente vai ler em João, capítulo de número 4, versículo de 1 a 30. Depois a gente vai ler a continuação. Mas vamos com João, né? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 30. A Sidoquinha vai ler para a gente. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, o Batista, embora Jesus mesmo não os batizasse. Pode ser um pouquinho mais alto? Isso. Mais alto! Aí. Melhorou? Vou começar de novo então, hein? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, o Batista, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco dessa água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que você está me pedindo água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você
E com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Olha só que lindo isso. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó nos deu? Seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Veja que Jesus não estava falando da água física, não é? Ele estava falando de uma outra água que ele tinha, que era o presente que ele tinha preparado para esta mulher. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então, se você nunca mais vai ter sede, é porque essa água que eu der, ela é tão poderosa que ela vai se transformar numa fonte que vai brotar de dentro do seu coração. Aí a mulher falou: por favor, Senhor, dê-me desta água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vê que até aí ela não tinha entendido, né? Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Então Jesus pegou aquele alfinete e fez, certo? Naquela feridinha dela, falou: bom, você quer resolver mesmo? Então chama o seu marido. E ela foi sincera, ela falou: não tenho. Aí Jesus falou: de fato você não tem, porque você teve 5 e esse que você está agora não é, né? Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Então, aí quando ela viu que o negócio virou para ela e que ela estava exposta, ela mudou de assunto e foi para um lugar de segurança, que é o quê? Religião. Vamos falar um pouquinho de religião. Você está falando, você que é profeta e judeu, então vamos discutir um pouquinho, certo? Sabe, aquela pessoa que se esconde atrás de alguma pendenga para evitar de ser exposta, tá certo? Ficou bem claro isso aqui, né? Então, foi para um assunto, tipo, nada a ver, assim. Só que Jesus tinha uma resposta boa. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Ele estava falando do Messias, porque o Messias foi prometido que viria da tribo de Judá. Mas olha só como ele complementa. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele quis dizer com isso? O que é adorar em espírito e em verdade? Ele quis dizer, olha, está chegando uma hora em que nem nesse monte, nem no templo, nem nos lugares, nem numa reunião, nem numa religião, né? Vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, o Pai, espiritualmente e de verdade. Ou seja, aqueles que vão agradar a Deus são aqueles que procuram de verdade e que procuram em espírito. Ou seja, que colocam todo o seu coração nessa procura. Tá certo? O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Então, ela já começou a baixar a guarda ali, né? Quando ele foi para esse lado de que não adianta a gente ficar discutindo isso. Vamos falar da real? A real é o seguinte: não importa onde você esteja, quem você seja. O que importa é que você busque a Deus de todo o coração. Aí ela falou, é verdade, a gente sabe que esse Messias vai vir. E aí, quando vier, né, diz ele, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Nossa, olha, gente, os judeus, os samaritanos, estavam esperando o Messias há séculos. Agora imagine esse diálogo, a mulher sai de casa para buscar água no poço
e de repente encontra com um cara que fala a vida dela e que diz, olha, eu sou essa pessoa, sabe essa que vocês estão esperando? Nós estamos esperando há tanto tempo, há séculos que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, que está escrito lá nas Escrituras. Isaías falou há 700 anos atrás, não é? Davi há 1000 anos atrás. Sou eu, esse que fala com você. Olha que revelação, essa mulher, ela olhou aquilo, né? Mas aí nesse meio tempo aconteceu um fato, os discípulos voltaram. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Até aí. Então, um fato interessante que a Bíblia coloca detalhes que são dignos de nota, é o fato da mulher deixar a vasilha junto ao poço. Ou seja, ela veio buscar isso. Ou seja, ela tinha ido buscar água. De repente, quando Jesus falou aquilo para ela, ela ficou tão... aquilo entrou, penetrou. Já aconteceu com você, possivelmente. Ao ouvir a palavra de Deus, alguma coisa penetra e vai lá no fundo. A palavra de Deus diz a respeito dela mesmo que ela é como uma espada aguda de 2 faces que penetra lá na divisão da alma e do espírito e revela ao nosso coração que nós precisamos de Deus. Então essa é a palavra de Deus. E ela ouviu essa palavra da boca do próprio, porque Jesus é a palavra encarnada, não é? Ele veio, ele se materializou. A palavra de Deus é o próprio Cristo. E ele falou aquilo. E ela largou aquela vasilha porque não tinha mais razão aquela vasilha naquele momento. Ela saiu correndo e foi dizer para os vizinhos dela o que ela tinha encontrado. Olha só o encontro que eu tive hoje. E eles foram lá para ver. Então, eu vou gastar um tempinho aqui para falar um pouco sobre esse contexto. Depois a gente volta para complementar. O que nós vemos desde aquele tempo e hoje são pessoas sedentas de algo genuíno, absoluto e verdadeiro. Esse é o adorar em espírito e em verdade, que realmente possa saciar. Veja que Jesus foi lá no ponto. Ele falou, você veio buscar uma água, mas tem algo no seu coração que nada pôde dessedentar. Nenhum dos seus relacionamentos pôde tirar a sede. Você continua procurando, não é? Muito frequentemente, a gente, nessa busca por algo que possa satisfazer, a gente troca o certo pelo errado, ou o real pelo duvidoso, ou o eterno pelo passageiro. Tem um texto em Jeremias, que é bastante oportuno a gente falar, porque ele fala que muitas vezes a gente passa a nossa vida cavando poços, tentando achar algum veinho de água que possa tirar aquela sede do nosso coração. Veja só esse texto de Jeremias que a Sidoquinha vai ler aqui, capítulo 2, de 11 a 13. Já tem? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo... Para mim que eu estou falando alto. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Olha só esse texto. Então o que Jesus está falando, né? Que o povo dele, o povo de Israel, quando tinha contato com nações pagãs, que tinham deuses de pedra, deuses em forma de peixe, de bicho, de animais, coisas que não tinham nada a ver. Você acredite se quiser, o povo de Deus que tinha sido abençoado, que estava lá sendo cuidado por Deus, trocava o Deus vivo por esses deuses de pau e pedra. E Jesus, né, Deus aqui diz, alguma vez você já ouviu falar que alguma nação trocou seus deuses? Porque isso não acontece na prática, né? O cara tem o Deus dele, ele cuida do Deus dele, mesmo que não seja verdadeiro.
tá vendo? Mesmo que não seja Deus de verdade, pois o meu povo trocou a mim, um Deus glorioso, por ídolos inúteis. E os céus se espantam com isso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não pode reter água. Então aquele coração daquela mulher, uma samaritana que era religiosa, que esperava o Messias, também havia abandonado a fonte de água viva, que era o próprio Deus, e tinha ido atrás. Atrás de quê? De relacionamentos. Às vezes, nós ficamos atrás de preencher o nosso buraco com dinheiro, com muito estudo, vamos fazer curso e tal, e pós, e doc, e pós-doc, e a gente vai preenchendo isso, só que o vazio que está lá não é isso que preenche. É muito bom estudar, é muito bom se relacionar, é muito bom trabalhar, tem tanta coisa boa para a gente fazer, só que isso não pode estar sentado no trono do nosso coração. Deus tem que estar assentado, porque se Ele estiver lá, Ele é a fonte de água viva que vai tirar a sede do nosso coração. Mas aquela mulher, ela finalmente teve um encontro promissor. Ela foi, até então, né, os seus relacionamentos só haviam trazido frustrações. Foram poços secos, cisternas rotas, não é? Esburacadas, que não retiveram água nenhuma e nem duraram por muito tempo. Ela finalmente teve um encontro que a preencheu, não é? A fonte eterna de águas vivas tinha ido até ela. Esse é o detalhe que eu queria tocar também nessa noite. Por quê? Jesus viu a busca daquela mulher. Olha só que interessante, gente. Jesus teve 3 anos de ministério. 3. Ele viveu 33, sendo que ele começou seu ministério no batismo com 30. E nesse escasso tempo de 3 anos de ministério, aqui entre a humanidade, Jesus separou o seu tempo para conversar com aquela mulher. Aquela ocasião em que os discípulos dele foram para a cidade e ele separou aquele tempo para ir atrás daquele vazio que tinha naquele coração daquela mulher estigmatizada pelo povo que ela tinha, pela religião que ela tinha e pelos relacionamentos. Uma mulher no 6º casamento, certamente naquele tempo, era uma mulher estigmatizada. Só que Jesus não olha para isso, e a beleza dessa passagem é que Jesus foi atrás dela. Ele estava no poço esperando ela chegar. Quanto amor, gente, quanto perdão no coração de Jesus, né? Aquela água limpa, aquela água viva esperando por aquela mulher, né? E que mudaria a história dela para sempre, né? Então eu fico tão feliz de ver o amor de Cristo, o quando Ele prepara um encontro conosco. Cada um de nós pode dizer, às vezes, que a gente, sem esperar, foi encontrado por Jesus ou encontrada por Jesus. Alguma coisa aconteceu, alguém passou na nossa frente, alguém nos convidou para algo e de repente aquilo vem e começa a preencher o vazio do nosso coração. Não que a nossa vida não fosse útil ou que não fosse boa, mas falta algo. Sem Deus na nossa vida, existe um buraco, existe uma cisterna rota. E Jesus vem justamente trazer essa fonte. Veja que Jesus inverte a situação. Em vez de ele dizer para nós, olha, vocês creiam em mim, vocês vão ser cisternas que guardarão a minha água limpa, ele diz, não, eu vou dentro de vocês colocar uma fonte, e essa fonte vai tirar a sede das outras pessoas, não é? Então, em João, capítulo 4, no versículo 39 em diante, lembra que a gente leu que as pessoas do povoado dela ouviram o que ela falou e correram lá. Vamos ver, 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Veja que aquela mulher, ela já tinha se transformado de um poço que não guardava águas, de alguém necessitada, carente, em alguém que tinha transmitido a palavra de Deus do jeitinho dela, não é? E Jesus usa o nosso jeitinho. A gente não precisa ser a Sidoca, não precisa ser
o padre, o bispo, para poder transmitir. Deus conta com o nosso jeito de falar. E esse jeito encontra para os nossos próximos, encontra a guarida. Então, aquela mulher, ela tinha uma influência no povoado dela. Veja que ela chegou e falou, e todo mundo foi atrás. A vida confusa, mas a repentina descoberta dela da verdade trouxe esperança aos seus conhecidos que foram lá correndo checar quem é esse Jesus, não é? Principalmente porque Jesus havia quebrado todos os protocolos. Veja que muitas vezes nós temos que quebrar o protocolo da religião, não é? Tinha um judeu que os samaritanos não conversavam, que não conversava com os samaritanos, que estava ali à beira de um poço, pronto para falar, né? Não só daquele poço, daquela água, mas de uma água viva que transformaria aquelas pessoas, né? Alguém que não tinha preconceito, né? Foi apresentado o Messias Salvador, aquela vizinha bem-aventurada, que apresentou tudo para eles, né? E aí falou na Escritura que eles também ouviram e tiveram o seu encontro com Jesus, a fonte de todo amor, né? Então, o encontro com Cristo, ele é tão interessante porque ele não só restaura, nos restaura de tal forma que nós passamos de vítimas, né, de nossas experiências amargas em agentes de transformação, não é? Em agentes de mudanças eternas. Passamos de criaturas sem destinos para a vida com propósitos elevados. Não é bonito isso? Então, todos nós que estamos ouvindo essa palavra aqui agora, nós que muitas vezes sabemos de onde a gente veio, né, das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas frustrações, Jesus está se oferecendo a nós, dizendo, meu amigo, vem a mim. Se você está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. E você vai fazer dentro de você, vou colocar dentro de você uma fonte de água viva, não é? Então, eu vou dar uma resumidinha. O que nós descobrimos com esse texto aqui, né? De revelação, de aceitação, de perdão, de amor. Jesus não vê barreiras ou religiões. Ele ama todos igualmente. 2, discursos religiosos que a mulherzinha tentou jogar para cima de Jesus não funcionaram, né? Discussões teológicas mais separam do que unem. Então, muitas vezes a gente quer chegar para as pessoas e começar a discutir se A ou B. Isso aí é pouco relevante para a salvação das pessoas. As pessoas têm necessidades que precisam ser atendidas. Elas estão com sede. Elas não estão com sede de discussão. Elas têm carências nos seus corações e necessidades que só Jesus pode atender. 3, Cristo conhece nossos traumas e decepções e Ele vai atrás da gente para buscar, para gastar aquele tempo. Sabe que hoje você está participando deste grupo, não é por acaso, é que hoje deu. Não é que hoje deu. Deus marcou um encontro com você. Jesus marcou um encontro para que você ouvisse essa palavra, porque a palavra de Deus é eterna. Então Ele te conhece e Ele sabe que você precisa ter dentro de você essa fonte, como essa mulher, como eu também preciso. 4, nossas almas atribuladas e irrequietas buscam preencher o seu vazio, mitigar suas carências e matar sua sede em escapes diversos, que é o que aconteceu com aquela mulher. Mas só Jesus, número 5, é a fonte que realmente mata a sede das nossas vidas, né? Diz a palavra de Deus lá em Isaías, abrirei rios no deserto e darei fontes de água viva nos lugares secos, nos lugares ermos. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Isso tudo está escrito na palavra de Deus e se aplica a nós. 6, a verdadeira adoração e devoção se dá dentro de nós. Os adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Então, se a gente quiser encontrar essa fonte de vida, não adianta a gente vir com discurso, dar desculpa, contar para Deus que está ruim. Que... A gente tem que derramar nosso coração e sermos verdadeiros diante dele, porque Deus conhece lá o nosso interior, não é? Número 7, não importa nem onde, nem como. Jesus falou, você adora no monte aqui, né? Esse em espírito é interesse genuíno e reverência, em verdade, coração humilde e sincero. Mais do que descendentar, número 8, a vida de alguém, a fonte de água viva proveniente do Espírito Santo, ela se instala em nossos corações, reconciliados com Deus. Vai e mata a sede nossa e dos nossos vizinhos, amigos, parentes, do nosso próximo. E aí eu queria encerrar com a Sidoca, além desse texto de João, capítulo 7,
que é logo em seguida, né? Nós estamos lendo João capítulo 4, mas tem uma sequência, e em João capítulo 7, Jesus estava numa festa, e aí ele se levantou e disse as seguintes palavras. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Que foi dado a nós, não é? Então, essa fonte de água viva, Jesus instalou dentro de nós. Quando ele subiu, um pouquinho antes dele subir, ele falou para os discípulos, olha, convém que eu vá, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo seja mandado. Por quê? Porque eu vivo aqui na Judéia. Vão ter pessoas lá no Brasil, São Paulo, Valinhos. Os caras vão se reunir lá no meio da pandemia. E não adianta eu estar aqui na Judéia andando com a samaritana. Vocês, aqueles caras lá que vão ser chamados também, eles precisarão que eu habite dentro deles. Então eu vou enviar o meu Espírito. E ele fala, eu e o Pai viremos e faremos nesta pessoa morada. Através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus conosco, Deus em nós. Nós somos templo, moradia do Espírito Santo. Então, isso que Jesus nos prometeu. Quando ele fala dessa fonte que se instalaria dentro de nós, é a pessoa dele, a pessoa do Espírito Santo que moraria dentro de nós, que mora dentro de nós. De tal maneira que amanhã, quando você sair para trabalhar, ou amanhã quando você for para a escola, ou amanhã quando você for conversar, fazer as suas reuniões no Zoom, né? Você vai estar cheia de Deus, cheio de Deus. E você então vai pedir para Deus, Deus me dá uma oportunidade. Há tantas samaritanas, tantos samaritanos necessitados, vagando por esse mundo, cavando sem parar poços que não retêm água, que não dão água nenhuma. E cisternas cujas águas se vão. E essas pessoas estão desesperadas. E o Senhor se lembrou de mim. O Senhor marcou um encontro comigo. E naquela noite, naquele grupo, naquele lugar, o Senhor falou ao meu coração. E aí eu quero ser, Senhor, como aquela mulher, que não importa a minha vida, não importa a vida daquela mulher, se ela teve 5 maridos, 10, não importa a situação. Ela passou, a partir daquele momento, ser uma portadora, uma vida com propósitos, que pôde atender aos seus queridos, seus vizinhos, seu próximo, tá bom? E agora eu queria fazer uma oração por todos nós, pode ser? Senhor Jesus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, em algum momento na eternidade, o Senhor olhou para nós, aqui em 2021, e o Senhor olhou o quanto nós batíamos cabeça, Senhor, o quanto nós estávamos desesperados. Talvez não fosse nessa questão emocional, Senhor, mas em outras questões, que nós estávamos ali cavando cisternas, Senhor, poços que não podiam dar água e cisternas que não podiam retê-las, Senhor. Mas o Senhor parou na eternidade, e o Senhor olhou para nós com teus olhos de amor, e o Senhor nos viu, Senhor, e o Senhor veio atrás de nós com o seu perdão, e o Senhor nos trouxe, Senhor, a possibilidade de nós sermos teus filhos, Senhor, cheios desse Espírito Santo bendito, Senhor. Então eu quero orar por cada um que está ouvindo esta palavra, que o Senhor visite a cada um na sua casa, no seu coração, que eles possam, Senhor, ter esse encontro contigo, com a fonte de águas vivas, Senhor. Tu és o único, Senhor, capaz de tirar a sede da nossa alma, Senhor, de tirar, Senhor, esse vazio de dentro de nós. Então alcança cada um de nós, fala ao nosso espírito, Senhor. Queremos ser esses adoradores que adorem em espírito e em verdade, que adorem, Senhor, de maneira verdadeira, Senhor, e não, Senhor, superficial. Senhor, torna-nos, Senhor, agradáveis ao Senhor, dignos, Senhor, de portarmos o Teu nome, Senhor, que possamos largar o nosso balde, a nossa vasilha ali, Senhor, porque não precisaremos mais daquela água, Senhor, que a gente toma e daqui a pouco tem sede de novo. Senhor, o Senhor vai nos dar uma água eterna, Senhor, que vai nos levar por essa vida, cuidando de nós, Senhor, sendo um conselheiro presente, um Deus maravilhoso, um Deus que traga paz aos nossos corações em todos os momentos. Então, Senhor, acrescenta-nos a fé que nos falta, Senhor, para que nós possamos alcançar isto, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Brota no nosso coração essa fonte, Senhor, pois nós oramos agradecidos, porque o Senhor olhou por nós primeiro, o Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém.